aí, meus bidos tartarugas, e aí, meus bidos adolescentes mutantes ninja. Bom, galera, hoje eu estou aqui para falar do quarto volume da coleção clássica lançada pela editora Pipoca e Nanquim, que já está começando aí uma nova saga que promete pra um caramba e que durou mais de 10 edições. Eu vou falar hoje sobre o volume 4 das Tartarugas Ninjas. Honra? Estou começando a achar que não tem lugar pra honra neste mundo. Ambição, ódio, violência, desejo de vingança, esses são os motivadores principais. E qual é o seu, Léo? Ultimamente, eu não faço ideia. Neste encadernado, há uma divisão de 2 arcos que marcam a volta dos escritores originais para as Tartarugas Ninja, já que eles tinham se separado depois das primeiras 10 edições e que isso foi algo que eu comentei no volume 3º. De qualquer maneira, neste encadernado tem 2 arcos. Um é o arco do Casey e o outro é o das gangues na cidade. O primeiro é algo que funciona, é até pesado em sua primeira edição, mas que poderia ter tido um desenrolar melhor na segunda edição, já que não temos o Casey se martirizando pelos seus atos, por mais que eu ainda curta o que foi feito, principalmente se tratando da discussão que ele tem com o Donatello, que é literalmente a tartaruga mais tranquila de todas. Mas enfim, isso leva para as próximas 6 edições que marcam o início do arco Cidade em Guerra, onde o Splinter, o Casey e a April seguem rumos separados, buscando se encontrar após sentirem que estavam perdidos quando estavam unidos, juntos como uma família. Enquanto isso, as tartarugas buscam um propósito voltando ao seu local de origem, onde o caos se instaura. O clã do pé tenta voltar e novos vilões surgem para crescer por cima desse grupo que tem um título tão forte e conhecido. Se tratando da divisão de cada arco, o do Splinter é o mais tranquilo, já que o personagem está buscando uma paz interior, certas respostas para escapar de algo que faz parte da sua responsabilidade e jornada como mestre. Algo que começa a tomar determinado rumo ao final do volume. Agora, quando focamos nos humanos April e Casey, não temos nada de muito interessante e importante para a trama principal, já que ambos decidiram seguir seu rumo longe das verdinhas e estão vivendo suas respectivas vidas de modo pouco envolvente ou empolgante. É notável que estão perdidos e que em determinado momento algo vai acontecer para que toda a família se una novamente. Você só fica aguardando este momento chegar. Então, eu admito que chega a ser chato ter que acompanhar isso, mas o que faz funcionar para que você continue a leitura é um interesse gerado graças ao amor que você tem por esses personagens que te conquistaram há muito tempo. Por isso, como deve ter ficado claro, o ponto mais positivo deste encadernado definitivamente acaba sendo toda a parte envolvendo as tartarugas e a sua falta de propósito. A ideia de que elas não sabem o que fazer, que rumo tomar, gera uma discussão muito interessante entre os adolescentes que acreditam que o Splinter saberia o que fazer, mas também acreditam que precisam amadurecer e se virar sozinhos. Isso nos leva a sentir uma evolução de caráter por parte deles, sem contar que, por fazerem parte das cenas de ação, a trama desses heróis acaba sendo aquela que deixa tudo mais dinâmico, intrigante e que te leva a ler todo este volume. A arte de primeira parece que perdeu um pouco daquela originalidade que trazia nas primeiras edições. Parece que falta maior paixão e isso varia conforme as edições. Acredito que a criatividade seja o que se mantém, sendo naquela página que apresenta a desmaterialização do redor ao tentar manter um foco, ou a conversa de um único ambiente com diversos pontos de vistas, de modo que o autor consiga ocupar uma página inteira e não peque ao deixá-la vazia demais. A edição 50 do encadernado traz menos autores fazendo parte do todo, o que reflete em uma arte mais pesada, sombria, com uma iluminação mais escura que remete aos bons tempos do início dos primeiros volumes. Contudo, a falta de cor acaba afetando as transições e o entendimento do que está acontecendo, o que me leva a preferir as edições seguintes em que há mais artistas trabalhando juntos. O desenho fica mais claro, há um maior entendimento de continuidade e das sequências de ação, além de haver um equilíbrio entre cenas que precisam ser clareadas e momentos catárticos das Tartarugas Unidas.
Contudo, eu volto a frisar que foi importante a edição 50 ter a pegada que ela teve, não só pela comemoração do número, como pelo quão sombria e complexa ela é, criando terreno para tudo que será visto nas próximas 12 edições, remetendo muito àquele tipo de final de primeiro episódio que apresenta diversos fatores que serão explorados no decorrer da temporada. Agora, eu não poderia deixar de falar de um dos maiores gafes horrorosos que eu já vi em um quadrinho, como o da página 174, em que vemos um quadro enorme da April bem desenhada e num mini quadro vemos ela horrivelmente desenhada com um corpo enorme enquanto a cabeça e os braços parecem minúsculos, sem contar o rosto das mulheres serem todas iguais nessa edição 52. De verdade, eu não sei como raios deixaram passar isso para a impressão. No fim, a arte realmente foi um ponto a se destacar porque ela variava demais entre bom, muito bom e mediano. Tudo por edição. Não sendo fácil culpar alguém, já que há pelo menos 5 artistas juntos em diversas edições, sendo em sua maioria o Kevin Eastman, Peter Laird, Jim Lawson, Keith Aiken e Mary Kelleher. Diante disso, o único fator que eu concluí foi que o uso de sombra e de algo mais artístico auxiliava para um desenho melhor, mas poderia atrapalhar se usado de forma extrema. Os extras continuam ótimos e essenciais, pois os criadores não só trazem curiosidades sobre as suas edições, como já revelam fatores futuros que ainda veremos, como o fato de que o arco que inicia neste volume levará a uma saga de 13 edições. Ou seja, se você não queria ler mais os volumes das Tartarugas, você podia muito bem ter parado no volume 3. Você pode ter parado no volume 3. Assim como, se você quiser, você pode começar a ler os encadernados das Tartarugas por este volume, já que, nele, tudo se encontra estabelecido e os personagens agem exatamente como aqueles que vocês provavelmente conhecem e estão acostumados. Bom, nem tanto pelo que eu falei da narrativa, né? Mas vale dizer que quando chegou no número 50, eu dei graças a Deus pelos extras, porque praticamente não tem diálogo nesse número, a ilustração não tem cores e as transições podem ser confusas. Dessa maneira, o comentário dos criadores ajudam para uma melhor compreensão do que aconteceu. Assim como alguns spoilers acabam escapando por parte desses criadores também, já que Kevin e Peter expressam boas reações com a estreia da vilã Kirai neste volume. Concluindo, este volume mantém agilidade, uma boa noção de diálogo e ação para que nunca fique cansativo, e sim, bem dinâmico. Mas acaba sendo o mais fraco entre os 4, já que tudo não passa de uma preparação para o arco Cidade em Guerra. Então, os personagens estão separados e buscando se encontrar, e mesmo que continuem interessantes, o enredo acaba não trazendo uma edição épica e empolgante como algumas que podem ser facilmente encontradas nos primeiros 3 volumes. Entretanto, eu não descarto a ideia de que a gente não possa encontrar este tipo de edição no próximo volume, que provavelmente vai finalizar este arco. Então, se você já leu Tartarugas Ninjas Coleção Clássica Volume 4, deixe aí nos comentários o que você achou, o que você achou do que eu comentei, o que você concorda, o que você discorda, o que você acha das Tartarugas Ninja. Se você pensa em começar a ler, se você não leu ainda e pensa, nossa, então talvez eu possa começar pelo volume 4, você pode com certeza. Beleza? Eu agradeço muito quem assistiu o vídeo até aqui e eu espero que eu veja você no próximo volume, que com certeza terá um review aqui no canal, porque eu estou fazendo review de cada volume desses que a Pipoca Nanquim está lançando com as Tartarugas Ninja. Beleza? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, valeu, falou!